Irmãos, a pior coisa é ter coisas na vida não terminadas, não concluídas. O pastor Joel falou sobre isso hoje. Quem assistiu a temática, a pregação de manhã, como eu fui assistir, ele falou sobre quando acumulam coisas na vida. Ele disse que é muito bom quando ele faz agenda, ele ora, ele vai lá, ele consegue cumprir tudo direitinho no dia, vem com a sensação de satisfação. Agora, já viu quando você tem coisas na tua vida que estão ficando para trás? Você olha e fala, isso já era para ter feito, o ano passado eu ia fazer isso, não fiz. Olha, eu estava com isso, e começa a acumular coisas na vida que não estão concluídas, traz uma sensação de mal-estar para nós. Quando a gente vai adiando coisas, vamos deixando elas passarem, traz um mal-estar tremendo. Eu poderia usar uma temática que eu preguei sobre o tempo uma vez, sobre o Josué, quando ele ora para que o tempo pare, e trouxe essa pregação numa campanha de 12 dias de clamor, que tem pessoas que parece que o tempo precisa parar para elas, porque o tempo tem passado muito rápido. E a temática essa semana é: não deixe para amanhã o que é para hoje. Não deixe para amanhã o que é para hoje. Então nós vamos trabalhar hoje sobre estar no tempo certo das coisas. Como estar no tempo certo. Não à frente de Deus e nem atrás de Deus. E eu vou usar uma passagem que me chama muito a atenção, que é Ageu capítulo 1. Vamos ler na Revista Corrigida, Almeida Revista Corrigida. Essa tradução, isso. No segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu. Eu quero que vocês prestem atenção, que a palavra do Senhor, ela vem sempre à liderança. Uma coisa muito importante que vocês têm que estar atentos, na Bíblia, é que esse negócio de membro da igreja, olha, eu tive um sonho com a igreja, eu tive um sonho com isso. Eu tive um sonho com aquilo, eu vou contar para o pastor. A Bíblia fala no Apocalipse sobre o espírito de Jezabel. Era uma mulher que se dizia profetiza dentro da igreja, e Deus fala com o pastor: você está tolerando essa mulher aí dentro? Aí essa mulher que fica dando profetada, fica tirando as pessoas da direção de Deus. A direção vem através da palavra. Então, Deus sempre vai se dirigir aos líderes, e os líderes vai comunicar com o povo. Isso acontece em toda a Bíblia. Por isso que em Malaquias ele está chamando a atenção do sacerdote. Vocês, sacerdotes, vocês estão rejeitando a palavra do Senhor, aceitando o boi coxo, o boi isso, o boi... Ele vai sempre, Deus vai se dirigir ao anjo da igreja que está em Apocalipse, em Éfeso, ao anjo da igreja que está em Esmina. Deus se dirige à liderança da igreja, e ali ele vai falar com o governador Zorobabel, filho de Satiel, que era governador de Judá, e ao sumo sacerdote Josué, dizendo, versículo 2: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo, este povo diz, repita comigo, não veio ainda o tempo. Não veio ainda o tempo. O tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veja, volte ao versículo 2. O povo está afirmando, não veio o tempo ainda de construir a casa de Deus. O tempo em que a casa de Deus deve ser construída. Olha o versículo 3. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, casas com forro de madeira, tudo direitinho, acabada, enquanto esta casa fica deserta. Para aí, um dos princípios que eu aprendi é que a minha vida financeira, ela evolui conforme a vida da igreja. Ela anda conforme a vida da igreja. Ela é nivelada pela forma como a igreja caminha. Aliás, isso é um princípio para todos nós. Porventura para vós tempo, então, Deus está perguntando, não é tempo de construir a minha casa, mas é tempo então, porque irmãos, a gente fica tanto envolvido nas nossas coisas, nos nossos afazeres, que a gente fica assim, não é tempo disso,
está fora de tempo ainda. O pastor está falando negócio de aumentar a igreja. Poxa, veja, ainda cabe mais gente aqui dentro, ainda tem isso. Então não é tempo disso, 2024 não. Pode ser para 2028. Isso a gente tira, não por causa que a gente está orando, porque Deus está revelando, é por causa da ocupação com a nossa vida, ocupação do dia a dia. Isso faz a gente olhar e falar, para quê? Para que se preocupar este ano em juntar dinheiro e levantar oferta para uma coisa que é um desafio? Já foi dada uma palavra lá atrás de um pastor. Juntem dinheiro para a hora certa. E eu, por negligenciar essas pequenas palavras, essas pequenas falas dos meus líderes, eu já sofri tanto, mas hoje quando fala um A, eu entendo 3. Porque eu aprendi na carne, quando um líder vira e fala, olha, vai nesse caminho assim, você tem que tomar muito cuidado, você tem que dar muita atenção para você pegar essa palavra, porque Deus age nessas curtas direções. Então o povo estava construindo sua própria casa, o povo estava botando piso na casa, o povo estava reformando a casa, comprando casa, juntando dinheiro e deixando a casa de Deus de lado. Verso 5. Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos. Agora presta bem atenção nessa palavra. Considerai os vossos caminhos. Pensa no vosso caminho. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, porém vos não fartais. Bebeis, porém não vos saciais. Vestivos, porém ninguém se aquece. E quem recebe salário, para aí, recebe num saco furado. Veja bem. Quem recebe salário, recebe num saco furado. É como aquela pessoa que ela pega 100 reais, ela diz assim, 100 reais eu vou juntar. Sobrou, eu vou juntar. Ele chega em casa, de repente a mulher fala, acabou o gás. E passou o menino no médico, teve que comprar esse remédio. E deu um problema na peça do carro. É aquela pessoa que vai na tua casa e diz assim, puxa vida, me ajuda esse mês. Lá em casa eu estou precisando de um dinheiro porque eu não consegui pagar a luz. E ela vai lá e você empresta o dinheiro para ela, mas de repente, 15 dias depois, ela está voltando de novo e diz, olha, não foi só a luz, rapaz, também eu tive um problema lá com a água. E aí ela volta umas 4 vezes na sua casa, você coloca nela, mas é como se aquilo vaza, não para, não resolve o problema dela. Então Deus está dizendo, vocês têm que olhar para o passado de vocês e observar como é que está caminhando a vida de vocês. Vocês tinham uma expectativa de receber muito, porque essa é a realidade. É Deus sempre ir além das minhas expectativas. Nunca as minhas expectativas ficarem abaixo, porque a Bíblia diz que os planos de Deus é maior do que o meu, o pensamento dele é maior do que o meu. Então quando eu faço um plano, o normal é Deus superar o que eu planejei, Ele vir com muito mais do que eu imaginei, Ele me surpreender quando eu espero nele. Agora, quando eu tenho uma expectativa e vem a menos, eu tenho que ficar atento. Vocês criaram uma expectativa e veio pouco. Vocês comem e vocês não se fartam. Vocês bebem, porém não se saciam. Isso pode ser levado, irmãos, para várias áreas da nossa vida. Área sexual, área familiar, área financeira, onde a gente não está conseguindo realmente. Vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Considerai os vossos caminhos. Por 2 vezes Deus fala com o povo. Considere o que está acontecendo com vocês. Preste atenção na trajetória, nos acontecimentos, nas evidências. Olha, isso aí não é natural. Por 2 vezes ele chama atenção. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, expectativa, mas eis que veio a ser pouco. E este pouco, quando trouxeram para casa, eu o dissipei com um sopro. Por que causa? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós cobre a sua própria casa. Por isso retém o céu sobre vós o orvalho, e a terra detém seus frutos.
E mandei vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre o gado, e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor seu Deus. Isso não era normal, mas dessa vez aconteceu. E as palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor seu Deus o enviara, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo, repita comigo, eu sou convosco, diz o Senhor. Vamos falar isso de novo? Eu sou convosco, diz o Senhor. Versículo 14. E o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Saltiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, o espírito de todo o restante do povo, e eles vieram e fizeram a obra da casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dário. Diga amém. Irmãos, essa época aí é uma época que terminou o exílio. Uma das coisas mais marcantes do Velho Testamento para o povo de Israel e para nós que lemos a Bíblia é o exílio que o povo sofreu na mão de Ciro e de Nabucodonosor. Foi algo terrível para eles. 2 vezes o templo foi destruído e eles foram levados cativos. Uma vez pelo exército de Naamã, Ciro, que atacava Jerusalém, e depois por Nabucodonosor, levando o povo para a Babilônia, onde viveu Daniel e os seus 3 amigos Sadraque, Mesaque e Abednego. Um povo havia retornado para construir Jerusalém, um povo fiel. O outro não, ficou morando na Babilônia, não quis sair de lá. O povo fizeram casa, tiveram família para lá, mulher, e não voltaram. Mas um remanescente fiel quis ver a cidade reconstruída, o templo reconstruído, e voltaram para Jerusalém. Mas a situação era caótica. Eles tinham o templo para construir, a casa para construir, seus lares. Eu não sei se vocês observaram, esses dias um repórter, ele foi em uma cidade, se eu não me engano, de um país da América que pegou fogo lá, pegou fogo numa ilha, no Havaí, pegou fogo numa cidade lá e destruiu tudo. Tudo. Mostrou um brasileiro falando, aqui estava a minha sala de jiu-jitsu, aqui debaixo estão minhas medalhas, todas as minhas lembranças, meu troféu, foi tudo embora, as lembranças acabaram. O fogo devastou toda a cidade. Destruiu tudo. De repente as pessoas tiveram que correr, muitos morreram carbonizados. Pessoas correram para o mar, mas mesmo assim morreram, porque o mar se aprofundava rápido e a chama era muito alta e tinham que ir para o fundo. E haviam corpos carbonizados, carros destruídos para todos os lugares. E eles vão ter que reconstruir agora, levantar suas casas de novo. Mas você olhando o ambiente, olhando o lugar, é devastador. Este povo, ele retorna para a construção. A primeira coisa que Deus vai dizer para esse povo é para que eles... Porque veja bem, houve uma oposição para eles não reconstruir o templo. Eles fizeram um alicerce, fizeram um altar, e houve uma calúnia e a construção parou. A construção parou, cada um foi para sua casa, ia fazer o quê? O povo não podia continuar, ficou 15, 16 anos o tempo parado. Mas em meio a esses 15, 16 anos, a barreira de reconstruir havia acabado, não tinha mais nada que impedir o povo de reconstruir. O problema é que o povo agora, a barreira que estava, é que o povo estava dedicado às suas casas, às suas vidas, aos seus lares. O profeta estava acostumado com o culto daquele jeito, o sumo sacerdote estava acostumado com a igreja daquele jeito, só no alicerce, só com um altar pronto, e a vida estava tocando desse jeito, e de repente Deus levanta o profeta Ageu e vai dizer para eles: escutem, o que vocês estão fazendo que ainda vocês não tomaram a construção do templo?
Vocês não tomaram porque vocês estão postergando isso, dizendo, não é um tempo. Não é o tempo de reconstruir. Olha, mas a construção foi interrompida. Mas isso mostra o quanto eu e você, mesmo tendo várias barreiras, o quanto é que a gente tem que estar atento, sempre atento à obra de Deus, sempre cauteloso e cuidadoso com a igreja. Por mais que a igreja não esteja num tempo de construção, nós temos, não é isso que vai me levar a dizer, ó, não tem necessidade, não preciso, o pastor não está falando de nada, então deixa eu cuidar da minha vida aqui, gastar o meu dinheiro, aí vem um momento desse de contribuição, eu estou todo enrolado, todo endividado, porque eu não estou atento. Deus vai dizer para o povo considerar o passado deles. Sabe por que Deus fala isso, irmãos? Outra tradução vai dizer, ali está dizendo considerai os vossos caminhos, mas outra traz considerai o vosso passado. Considerem o vosso passado. Por que Deus está dizendo considerem o vosso passado? Porque a gente esquece fácil. Eu e você nos esquecemos fácil. A gente se converte, vem para a igreja, aí Deus, irmãos, nos tira daquele vazio. Eu não consigo me esquecer. Eu me converti aos meus 18 anos. Mas eu não consigo me esquecer como a minha vida era vazia sem Deus, sem sentido sem Deus. Eu frequentei funk, bailes e tudo que eu podia frequentar. E eu não consigo, mesmo estando hoje aqui, já pensei muitas das vezes em fraquejar como pastor. Agora abandonar o evangelho, deixar de ser crente, seguir a Deus, isso não passa na minha mente em hipótese alguma. Por quê? Porque eu sei comparar o que era a minha vida. Querer sexo livre, viver com uma ou com outra, eu já tive essa vida, eu sei o quanto ela era vazia. Sabe qual é o problema aqui? É que o povo estava vivendo justamente o que levou eles novamente para o exílio. Deus está dizendo, olha, vocês têm que olhar para trás e saber que o que levou vocês a estarem vivendo esse momento é justamente a postura que vocês estão tendo de novo. Vocês no passado deixaram-me de lado e colocaram a religião em primeiro lugar, colocaram a vida de vocês em primeiro lugar, e isso levou vocês para o cativeiro. Vocês estão no mesmo caminho. É tão fácil para nós esquecer. É tão fácil para nós que estamos aqui hoje, que Deus transformou a nossa vida, nos deu uma vida nova, a gente começar a ficar ingrato, esquecer rápido da vida que nós vivíamos, depressiva, vazia, sem sentido, longe do Senhor. A gente começa a esquecer, e Deus está dizendo, ó, considerem aonde o caminho de vocês os levaram. Lembra aonde é que deu o caminho de vocês? Vocês não estão lembrando, vocês precisam recordar aonde levou o caminho de vocês. Então algumas pessoas esquecem rápido a vida delas como era vazia e sem sentido, quando não serviam a Deus. Foi justamente a falta de prioridade com as coisas de Deus que os levou a drásticas consequências. O povo estava no mesmo caminho da destruição antes de reconstruir. Irmãos, vocês já se esqueceram de como era a sua vida fora da vontade de Deus? Por 2 vezes essa palavra considerem o vosso passado vem aparecer no texto. Esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Preste atenção, temos que entender que sempre será uma guerra. Agora aqui eu preciso falar isso. Sempre será uma guerra para nós, repita comigo, sempre será uma luta entre a prioridade e entre as necessidades. Sempre será uma luta. Prioridade e necessidade é algo que vai estar em constante conflito. Mateus 6,33, coloca lá. Olha como é que isso é um conflito para nós. Mateus 6,33. Mas buscai em prioridade, em primeiro, o reino de Deus e a sua justiça,
E todas essas necessidades, essas coisas que ele vem falando anteriormente, preocupação com vestimenta, preocupação com comida, preocupação com a vida, ansiedade com o que é de comer e de vestir, vai ser acrescentada à vida de vocês. Então, quando nós invertemos isso, nós colocamos a necessidade no lugar da prioridade, porque é muito difícil, irmãos, porque pagar, afinal de contas, uma conta de luz é necessidade, fazer compra é uma necessidade. Mas nós vimos na parábola, na palavra que eu dei de oferta, que aquela viúva tinha necessidade de fazer uma última refeição para ela e para o filho morrer, e o profeta falou: faz primeiro para mim. É difícil virar para uma pessoa que entre pagar a luz e a água, ela diz: passou o dinheiro que eu tenho para pagar a luz e a água, ou eu pago a luz, a água, ou dou o dízimo. O que eu faço? E eu não vou dizer para essa pessoa dar o dízimo. Eu não vou ter fé por ela. A fé tem que ser dela. Deus não vai receber algo que eu vou colocar na cabeça dela. Ela que deve ter uma atitude de fé. Ela que deve ter seu momento ali com Deus. Isso não cabe a mim. Eu digo para ela: julgue você o que deve ser feito. Não é eu que vou dizer para você, mas nós temos necessidades. Quantos de nós, eu chego lá em casa, o meu sonho é fazer minha garagem lá. É fazer uma escada, é mexer no quarto de cima. E para mim é tão simples, porque eu sou construtor. Mas aí eu tenho que estar olhando para minhas finanças e falando: não posso fazer isso agora, porque se eu me endividar, eu não consigo priorizar isso na igreja, eu não consigo ir para o simpósio, então eu não posso voltar para minha casa. Essa semana até tentei dar um jeito, mostrei lá para Fernando uns adesivos de piso, um adesivo que você compra agora e cola na parede, cola no chão. E eu falei: olha aqui que legal, a gente consegue adesivar isso tudo aqui. E ela disse: não vai aguentar água, vai descascar com o tempo, é dinheiro jogado fora. Mas veja, eu sou construtor, eu só preciso comprar e colocar. Então nós temos necessidades. Mas Deus falou: olha, vocês inverteram o negócio, vocês colocaram como prioridade as necessidades, enquanto prioridade é construir a minha casa, edificar a minha casa, cuidar do meu reino. E esse versículo Jesus traz no Novo Testamento. E ele não está falando de construção, ele está falando de comida. Se você voltar um pouquinho, volta no versículo 22, aí, para não ficar nas minhas palavras, está assim, olha lá, ó. 23, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, que é dinheiro. Por isso vos digo: não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestiário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu estou cuidando esses dias das plantas lá em casa. Eu falei com a Fernanda, eu pedi a permissão dela. Falei: deixa eu cuidar das plantas. Deixa eu dar uma colocada de mão aqui. Fiz uma horta lá. Daqui um dia eu vou mandar foto para vocês. E eu achei tão bonito lá. Estava lá misturado umas plantas juntas lá, porque eu fiz um buraquinho só e ela não tinha onde plantar. Plantou tudo num lugar, ficou tudo colado na raiz lá, uma arrozeira com uma coisa. Aí eu fui lá, arranquei tudo, plantei. Agora eu estou vendo a rosa lá dando as suas folhas. Todo dia eu vou lá e olho, nasceu mais uma rosinha. Olho lá para uma tal de rosa do deserto, nasceram a rosa, vendo as plantas. Estou vendo lá as orquídeas, já estou olhando as flores nascerem. A gente não tem tempo para observar essas coisas. Não tem tempo para olhar essas coisas. Lá perto de casa tem um casal de tucanos. De vez em quando eles vão lá, coisa mais linda quando eles aparecem. Falei: cara, eu vou fazer alguma coisa para esses tucanos parar aqui em casa. Eles vão ter o que comer aqui, colocar uma fruta, alguma coisa. Antigamente eu
gaiola, hoje eu não tenho mais coragem de fazer isso. Graças a Deus. Prefiro ver solto. Mas a Fernanda coloca lá um negocinho de água que ela comprou com açúcar. E de vez em quando a gente está na cozinha, o beija-flor vem, vai lá e bebe aquela água. Que coisa linda. Ver aquele beija-flor ali. Quem tem isso em casa? Levanta a mão. Coisa linda. Você vê o beija-flor ali, bebendo água, você ali tomando café da manhã. Ele está falando, olha para as plantas, olha para as aves do céu. Elas não fazem nada, e Deus fez elas tão belas, tão bonitas. 30. Pois se Deus assim veste a rosa, que a rosa lá de casa é enxertada, ela dá 2 cores, diz a Fernanda, né? Eu estou vendo uma por enquanto. Que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, como vou pagar isso? Como vou colocar isso aqui? Como vou fazer isso? Como vou colocar o silicone? Como vou colocar o implante do dente? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? Não ande ansioso por isso. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial sabe. Fala para o seu irmão, seu pai sabe que você necessita dessas coisas. Veja que Deus sabe que você necessita dessas coisas. Aí ele diz o quê? 33. Por isso busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E aí Deus vai acrescentar todas essas coisas à vida de vocês. Prioridade é o reino. Prioridade é a obra de Deus. Eu visitei um presbítero que abriu uma igreja em São Paulo, e o cara tinha um ministério, cresceu rápido. Uma bela igreja alugada. Só que ele trabalhava numa empresa e ganhava cerca de 6 mil reais. Quando se tornou pastor, seu salário ficou 2.500 e ele tinha um custo de vida caro. Um dia o pastor Joel foi na casa dele, ele pedindo uma solução. O pastor Joel foi lá e conversou com ele. Ele me contando depois que eu fui visitar ele. Ele falou, o pastor Joel veio aqui e falou para me baixar meu custo de vida. Para me adaptar ao meu custo de vida à igreja. Ele falou, olha, é muito difícil. Tem minha esposa, minhas filhas. Estou acostumado a ganhar tanto e não dá para fazer isso. Como é que eu vou adaptar? Eu ganhava 6 mil, vou passar a ganhar 2.500. E ficou nessa murmuração, não ouviu, a igreja fechou, se rebelou, depois voltou para mandar aqui como membro. Hoje até está se dando bem em outro projeto. Tempos atrás, eu e a Val e o Roberto, nós visitamos uma família. E a gente ficou surpreso. Não cito nomes, mas eles vão lembrar. Estávamos naquela casa e eu estava vendo o homem que construiu a casa dizer, essa é a casa do meu sonho. Eu tinha lá uma churrasqueira, um banheiro, piso que não tem lá em casa, todos os acabamentos que não tem lá em casa, mas ele disse, eu não tenho vontade mais de vir aqui, eu quero vender isso aqui, eu não tenho prazer mais aqui dentro, quando eu fiz isso aqui eu tinha maior alegria, mas eu não tenho mais vontade nenhuma de estar aqui, meu desejo é vender isso logo, eu venho aqui e logo eu tenho vontade de ir embora para casa, e foi citando os problemas, e eu olhando para a avó e para o Roberto, olhando para a minha casa, eu pensando, meu Deus. Entrei, a primeira coisa que eu olhei como pedreiro foi o acabamento, foi a casa, mas faltava algo dentro daquela casa. Faltava algo ali que muitas das vezes você encontra em lares, onde os acabamentos não são tão bons, não são perfeitos, onde a casa é tão simples. Faltava o que está no Salmo 127, versículo 1, coloca na tela. Salmo 127, versículo 1. Versículo 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados, repita comigo, o sono.
Então, se o Senhor não estiver na casa, em vão trabalhos que edificam. Então, nós encontramos lares belos, bonitos, mas que falta o melhor lá dentro: a paz que vem de Deus, a sensação de segurança que vem do alto. Como é bom você andar num lugar onde Deus está. Você está se movendo num lugar, não tem piso, mas Deus está ali, e você pode olhar Deus através das plantas, você pode observar a natureza. Eu sou tão grato a Deus, irmão, tão grato a Deus pela casa que Ele me deu. Eu vi tanta gente reclamar, eu sou tão grato a Deus. Será que você está tendo tempo para olhar para a flor, olhar para as plantas, olhar para a natureza, e ver que Deus fez tudo isso em saber que Ele quer cuidar da sua vida, cuidar da sua família? Uma coisa interessante aqui é que os líderes e o povo se arrependem. Aqui está algo muito importante. Nossa resposta ao que Deus diz. Raramente as pessoas ouvem, elas escutam uma palavra dessa: tire o dízimo, sai daqui, insatisfeito, coração duro. Mas nessa ocasião não, a Bíblia diz que o povo ouviu a voz de Deus. Os sacerdotes todos ouviram a voz de Deus. Houve um quebrantamento e o povo voltou à construção. Todos ouviram, arrependimento. Esse é o primeiro caminho para a mudança na nossa vida. Eu me arrepender, eu reconhecer que eu estou deixando Deus de lado para cuidar da minha vida, ou estou vindo na igreja para colocar minhas preferências para que Deus as faça. E aí eles vão escutar algo, irmãos, que é tudo que nós precisamos. Tudo que nós precisamos ouvir. Verso 13, por favor, de Ageu, capítulo 1. Deixa eu ver se é isso mesmo. Tudo que nós precisamos. É a segunda parte lá, ó. A mensagem do Senhor dizendo, repita comigo: eu sou convosco. Outra tradução diz: eu estou convosco. Esse é o tempo certo das coisas, é quando Deus diz: eu estou com vocês. Não tem nada que pague ouvir isso. Não tem nada que pague nós escutarmos: eu estou com vocês. Sabe, tudo que eu peço a Deus é a confirmação dele, de que nada que eu estou fazendo esteja na minha mão. Por quê, irmãos? Porque, deixa eu falar um segredinho para vocês aqui. É fácil construir aquele prédio ali sem a ajuda de Deus, você sabia? É só eu passar nesses cursos de coach, de treinamento, como alguns pastores têm feito por aí, me convidaram, eu disse: não vou, prefiro continuar na minha limitação, e chegar aqui e começar a pregar mensagens humanistas. Você é o centro de Deus, você é tudo para Deus, e se você ofertar, se você fizer um voto, sabe, esse problema que está no teu casamento, e toma ali campanha, e campanha disso, e campanha daquilo, e se construirmos, e agir no seu psicológico, no seu mental, aí o prédio cresce, o prédio está pronto. Mas eu sabe sempre que eu falo com Deus: Senhor, eu não quero nem que a porta daquela igreja se abra se o Senhor não estiver naquele lugar. Nem o que está construído faz sentido continuar aberto se o Senhor não estiver ali. É melhor virar uma boate do que as pessoas entrarem ali enganadas, achando que o Senhor está ali e não está. Porque quem está na boate sabe quem está enganado. Pior quem está numa igreja achando quem está salvo. Isso é uma responsabilidade terrível. Então não é só crescer, é ter Deus dizendo: eu estou com vocês nesse projeto. Esse projeto 2024, eu estou com vocês nessas 400 almas. Eu estou com vocês nesse negócio de enviar 10 missionários. Eu estou com você na tua casa, na tua família, no teu casamento. Eu estou convosco. Quando o povo se voltou para a obra de Deus, Deus falou: eu estou com vocês. Eu sou convosco. É a mesma palavra que Deus vai falar para Josué. Josué capítulo 1, versículo 6. Olha o que diz o texto.
Josué 1,6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Então somente esforça e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não temas, não te espante, porque eu, o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Eu, seu Deus, estou contigo. Essa deve ser nossa preocupação. Se Deus está conosco. E para concluir, quando os crentes se convertiam antigamente, a primeira preocupação que eles tinham era buscar a Deus para saber qual era a vontade de Deus para a vida deles. Senhor, me revela qual é a sua vontade para a minha vida. E eles buscavam a Deus, até Deus falar. Mas a Bíblia vai dizer que muita gente naquele dia, mesmo expulsando o demônio, curando enfermo, cantando na igreja, participando do louvor, pregando, vai ouvir dele: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque o que quer dizer isso? Gente que fez coisa fora de tempo. Gente que fez até coisa de Deus, mas não fez na vontade dele, não fez no querer dele. Ele diz: porque não andais conforme a minha vontade, porque eu preciso me relacionar com ele, eu preciso entender, senão eu posso estar à frente também de Deus. Não é bom estar nem atrás e nem à frente, é estar com ele, junto dele. É orar e dizer: o Senhor está comigo, o Senhor está comigo, o Senhor está comigo. E se ele falar: não estou, vocês se afastaram de mim, se arrependam e mostrar o caminho, cabe a mim me arrepender, até que ele venha e diga: agora sim, eu estou de novo nessa casa, eu estou nesse lar, eu estou nessa família, eu estou com você. Pode contar comigo. Irmãos, a gente nunca vai pensar que é tempo de viver a vida espiritual por causa das coisas dessa vida. Mas o grande segredo, a maior arma, se você está com a tua vida embaraçada, com dificuldades, é ir para o teu quarto e tirar tempo de oração e buscar a Deus. Não tem melhor caminho. É ali que Deus te revela, é ali que Ele te mostra, é ali que Ele mostra como é que você vai colocar as coisas no lugar, como é que você vai reorganizar a sua família, a sua casa, seu casamento, como é que você vai estruturar coisas na sua vida, plano de saúde. É ali que Deus organiza as coisas com você. Porque no capítulo 2 de Ageu, eu não lembro se é no versículo 2, vocês podem achar aí, ele vai falar para o povo: olha, meu é a prata e meu é o ouro. Isso pertence a mim. Eu sou dono de todo recurso, de todo dinheiro. Eu sou dono de todo recurso. Meu é a prata, meu é o ouro. Olha lá, minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Quero até pedir perdão a Maiara aqui, porque esses dias ela trabalha com joias, né? E eu perguntei se tinha cordão folheado a ouro lá em uma pulseira que eu quero comprar. Ela falou: tem prata aqui. Eu falei: prata é de nóia. Eu disse: eu dei pro Cleito, pastor. Falei ele que esse óculos aí, com uma corrente de prata no pescoço, vai ser um ministro de louvor noiado. Aí eu falei: eu não gosto de prata não, que prata é coisa de nóia. Aí Deus me perdoe, o senhor está falando que a prata é dele, tá, irmãos? Não é de nóia não. A prata é dele. Quem usa prata aí, diga glória a Deus. Amém? Então a prata é do Senhor. Pode levar até esse versículo lá para a loja, Maia. A prata é de Deus, hein? O ouro também é. Engraçado que o folheado não está ali, né, irmãos?
Então eu tô café pequeno, eu vou ter que mudar. Que aí ela podia falar, viu, pastor, quem é de nós é o folheado, porque a prata está na Bíblia, o ouro também está. O folheado é o intermediário, Deus não está no intermediário. Ministério de louvor, por favor, sobe. Mas a minha pergunta a você nessa noite é: quem está governando a sua vida, as necessidades ou as prioridades? Porque quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, a família é colocada em primeiro lugar, os filhos é colocado em primeiro lugar, o casamento é estabelecido, tudo isso sai fora da sua base quando nós não estamos em comunhão com Deus, porque jamais Deus vai dizer que o trabalho vem primeiro que os filhos, e que outra coisa tenha mais valor do que a esposa. Então Deus quer entrar na tua vida, Deus quer entrar na tua casa, Deus quer entrar no teu lar. E você precisa ouvir essa voz: eu estou contigo.